convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terminamos a meditação sobre a carta de São Paulo, onde a gente aprendeu a íntima união entre Cristo e a humanidade. Estamos no assunto principal. A essência do cristianismo, qual é? Que diferencia de todas as outras formas religiosas. Deus conosco. Uma realidade na qual você acredita, não acredita, pode fazer o que quiser. Um fato que aconteceu no momento da história, Deus se uniu à humanidade naquele homem que nós chamamos de Jesus Cristo. Este é o grande acontecimento, único acontecimento. Daí vem toda uma sequência de coisas. Sendo que ele se fez homem, aí começamos a meditação sobre aquilo que é o ser humano. Eu sou um ser humano. Vocês são um ser humano. Então temos que começar a meditar profundamente quem sou eu. Nos barzinhos da esquina, o pessoal medita isso. Fala disso. Fala que nada se leva deste mundo. Por isso, pode beber à vontade, porque tanto nada se leva. Aproveita dos dias da juventude para se divertir, porque depois chega a velhice. É uma filosofia comum, não é que seja tão sofisticado, ou que isto seja reservado aos mosteiros de clausura, ou que seja reservado aos teólogos, aos grandes pensadores. Não. Isto é reservado simplesmente ao ser humano, que começa a se perguntar: por que eu vivo? Por que vivo ao mundo? Está certo, meus pais me trouxeram ao mundo, mas qual é a finalidade desta vida? Até as formas religiosas, muitas vezes, começam a confundir a cabeça, sabe? Porque nós aprendemos que a religião, mais ou menos, é feita de fórmulas, é feita de ritualismos que nós cumprimos. Também os judeus tinham um monte de ritualismo. Se você ler a Sagrada Escritura, começando pelo vestido, que depois foi o próprio Deus que deu isso, como tinha que se vestir os sacerdotes do Antigo Testamento. Então o ritualismo, ai de que esgarasse. Ainda hoje os judeus, por exemplo, onde que começou a briga entre Jesus e os fariseus, tinha que lavar as mãos, porque as mãos eram impuras
vinha da rua, tinha que lavar isto, lavar os copos, lavar os jarros. Tudo isto se transformou em ritualismo religioso, ao qual dera o nome de religioso. Podemos dizer que Deus é culpado nisso? Vamos dizer, culpado não. Não pensou muito na nossa ignorância. Porque foi Ele que deu esses ritualismos. Na Bíblia nós encontramos isto. Mas Deus não parou na história como nós paramos. Ele não parou de pensar que a pessoa faz o primário, depois se continua, depois faz faculdade e aí por diante. Então, com a vinda de Cristo, Ele renovou tudo. Então, o que aconteceu com Jesus? Deus conosco, não esquece isso. É o próprio Deus. Quando aquele homem anda pelas ruas, é o próprio Deus que anda pelas ruas. Quando ele trabalha na carpintaria, na oficina dele, é o próprio Deus que trabalha com as mãos de um homem. Quando ele vai ressuscitar, é o próprio Deus que ressuscita um corpo mortal. Quando ele, como homem, volta junto de seu Pai, de Deus, aí que é o grande acontecimento, é Deus que volta. Então ele veio como Deus à terra, isto temos que insistir. Mas volta para Deus, seu Pai, como homem. Pense bem, veio como Deus, puro Espírito, Criador do universo, mas volta para Deus como homem. Aí entra a nossa história humana, para onde caminha a humanidade. E ele fala claramente, volto para o meu Pai e o vosso Pai. Eis porque depois, quando o ritualismo, que ajuda os judeus a ir para frente, porque a gente faz certos atos religiosos até que não se toca, aqueles são essenciais, são importantíssimos. Eu lembro quando era criança, comia com mais devoção o pão bento de Santo Antônio, que se vê na igreja, do que a Eucaristia. Porque a minha fé não existia. Existia simplesmente o sentimentalismo, não fé. Aquele é um pão bento. A outra é o próprio Deus que está dentro da hóstia. Aí muda o relacionamento. Mas isso depende de nós. Então os discípulos começaram a comer com as mãos sujas, como bons trabalhadores na roça. Bom, eu, filho de camponês, quando via os operários com meu pai, eles iam lá, imagina, ia lavar as mãos. Se tivesse comida para poder comer, já era suficiente, era bastante, né? Imagina, pegava um pedaço de pão, alguma coisa e já comia, entendeu? Então os apóstolos começaram a comer com as mãos sujas. Os fariseus se escandalizaram. Escândalo religioso diante de Cristo. Presta atenção. Os teus discípulos não lavam as mãos. E o que Jesus respondeu? Aí que ele nos revelou aonde que está a grandiosidade e a pureza ou purificação do homem. Vós, fariseus, lavai os copos, os jarros, isto e aquilo, pensando que estão purificando a vossa pessoa. Nada disto vale. Porque não é o exterior que vale, mas o interior.
E porque do interior do homem, a gente estava conversando, que sai maledicência, calúnias, acusações, traições, e aí por diante. Então nos leva a meditar, de onde que saem os males? A gente, para não assumir a culpa, dá a culpa ao diabinho, não é? Ao coitadinho do diabo. Pelo amor de Deus, não vamos culpar ele dos nossos erros. Ele existe. Existe muito. Mas Deus só permite que seja tentado pelo diabo, o seu filho, quando foi tentado no deserto. Os grandes santos que já foram purificados, quando já não tinha mais tentações que vinham do coração deles, aí apareceu o demônio. Aí a última luta. Aí quem ganha, ganha o mundo. Então o próprio Cristo, se ele adorasse o demônio, Deus teria perdido com o demônio. Até é bonito de se pensar, lógico, nós nem chegamos a esta experiência, pelo amor de Deus. Mas é bonito de se pensar. Mas quanto ao interior do homem, de onde que saem todas as maldades que existem na humanidade? Está dentro do interior. Então é preciso renovar o homem no interior. Quando eu assisto o jornal, de vez em quando um ou outro programa, por exemplo, quero ver uma coisa, não? Sobre a bandidagem que existe, corrupção e droga. Vamos deixar só estas coisas. Vamos deixar a morte física, que já é outro problema, não? Corrupção. Vamos fazer leis mais fortes, mais maravilhosas, continua a corrupção. Porque os homens que vão lá são corruptos. E se nós formos lá, poderíamos ser nós também corruptos. Nós não fizemos o que os políticos fazem. Por quê? Porque nós não estamos lá. Se nós estivéssemos lá, corruptos como são por dentro, nós faríamos a mesma coisa. Então não é a política que corrompe, é a ocasião. Que mostra a corrupção que está dentro de você. A corrupção que está dentro de vocês. Todos vocês que ouviram, porque isso é histórico, gente, não é nada de coisa, não. Vocês ouviram, eu lembro quando eu era estudante, estava lá na Itália, estava em Roma, uma senhora que veio conversar assim, era estudando, já vestia, já fazia filosofia, porque o responsável, como se fosse aqui, minha casa, minha vida, não? Responsável pelas casas populares, sabe onde que ele morava? Num quarto alugado. O responsável, o presidente, que distribuía, depois da guerra, distribuía a casa a quem precisava lá na Itália. Ele morava num quarto alugado. E quando chegou aos 60 anos, que deixou tudo e se retirou no mosteiro, agora ele foi embora, agora vai vir um corrupto para... O primeiro-ministro, que era de Gasperi, tiveram que emprestar um terno para ele, para se apresentar na reunião em Paris. Agora os ministros têm que ir nos hotéis 5 estrelas, já não basta mais, tem que ser isso. E aí por diante. E no homem que está toda a problemática, gente. Não adianta pensar no sistema. Nós somos um partido ético. Só pode ser um partido ético se for de santos. Não existe um partido ético. Não existe, não pode existir. Não é que eu seja contra um partido ou outro, não. E
não pode existir, porque o partido é feito de homens. Compreende? Porque assim também dentro da igreja. A igreja é santa, santíssima. Santíssima. Porque Deus está na igreja. Deus está nos sacramentos. Mas muitas vezes, como eu repito também no partido, etc., tem as pessoas honestas. Então estas pessoas, me contava um amigo que era construtor, que todas as cidades no interior dele foi construída, tinha que pagar, era 15%. Não tinha como, senão não trabalhava. E tem uma cidade aqui do interior de São Paulo, não estou contando de história de santo, de antiguidade, não. Ele foi construir uma escola, parece, nesse tempo, e falou, ele mesmo que me contou, falou, olha, seu prefeito, eu estou acostumado, isto, aquilo, sabe? Falei, não, eu peguei vocês porque conheço a seriedade do serviço e pelo preço. Mas eu quero dar alguma coisa. Olha, se você quiser dar mesmo alguma coisa, tem uma creche para reformar, vai reformar a creche. Um caso, entre todas as cidades do interior, deve trabalhar de umas 10, 15 cidades. Um caso. Então, quer dizer, resiste-me o homem. Um prefeito justo, prefeito santo. Então, analisando a corrupção, droga, a luta contra os traficantes. Vocês acham mesmo que teria quem vende cigarro se não tivesse os fumantes? Será que a gente perdeu um pouquinho de inteligência? Eu não devo considerar fazer a luta contra os traficantes que aproveitam, e como médico que aproveita da doença para ganhar dinheiro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Os traficantes aproveitam do vício para ganhar dinheiro em cima do vício dos coitados. Porque tem poucos médicos que ganham dinheiro em cima da doença dos dois. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Se quisermos dar os nomes aos bois. Então o que acontece? Acontece que quem procura a droga. E por que procura a droga? Porque estamos criando o mundo dos bens, o mundo das coisas, não o mundo da vida. Você será grande, você será importante. Agora, pelo tipo de celular que você usa. Veio um menino trabalhar aqui, nunca tinha ganho, 14 anos, me ajudou, a gente deu um dinheirinho para ele. Primeira coisa que foi comprar, um celular R$380. O meu custa 50. Entende? Queremos fazer o mundo do consumismo? Vamos ter que aceitar as consequências. Não tem como. Por que isso? Aqui que vem o ponto. Eu estou nessa conversa para chegar ao ponto. Porque dentro de nós existe uma realidade única, irrepetível. A nossa alma. Quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem não como os animais da terra, irracionais, que vão para frente com seus instintos, e acabou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, em cada um de nós existe uma centelha de Deus. Não temos nem merecimento, nem culpa.
Eu sou muito sincero e muito claro. Às vezes, poucas vezes, mas uma ou outra vez, adolescente, etc., falava: Deus, por que você não me fez cachorro? Porque o cachorro come, o animal. Depois dorme tranquilo. A gente não, fica angustiado, fica vazio, fica perguntando. Então seria melhor. Serve como um animal. Entendeu? Então nós temos esta alma, a semelhança de Deus. Semelhança de DNA, gente. Nós estamos falando de semelhança que a gente pega uma fotografia aqui, outra fotografia ali. Não, que não se há DNA divino dentro de nós. E o Deus que não cabia no templo que Salomão construiu para ele, cabe dentro do coração do ser humano. Ele fez de nós o seu templo, a sua casa, a sua casa. Então começamos a mudar totalmente, sempre voltando àquilo que eu falei antes. O que é a religiosidade? É o Deus conosco. Aí ele não pretende nada de nós. Aí muda totalmente o sentido do inferno, do paraíso, do purgatório, da culpa, do arrependimento. Muda totalmente. Por quê? Porque aqui estamos lidando com a vida. Nós não estamos lidando com os efeitos da vida. Depois vamos ver isto. O que quer dizer estamos lidando com a vida? É muito simples, não é? Quando uma criança é gerada no ventre materno, o que está acontecendo? De um nada, brotou uma vida. Não é? E a criança não teve que fazer nada. Nós não tivemos que fazer nada quando fomos gerados. Quando ele é alimentado dentro do ventre, começando já pelo corpo da mãe, o que é? É uma vida que é alimentada pela própria mãe que o gerou. E quando ele é educado pelos pais, o que é? Uma vida que é educada, quer dizer, educada, fazer crescer, isso quer dizer, desculpe a palavra, não costumo falar, educere é latim, isto é educar, não é impor coisas, impor leis, não, é tirar fora. A ideia mais clara da educação é quando se tira água do poço, tirar. Então já na criança existe o potencial da vida. E as circunstâncias, que pode ser o esporte, pode ser o estudo, pode ser a bondade, aí depende de cada coisa dentro de nós. Por exemplo, a gente falando da bondade, o que tira? Porque se não se exercita a criança, se vocês dão tudo para a criança, vocês vão ter os tiranos perfeitos na vossa vida. Perfeitos. Então nós fomos tirar do princípio de vida que estava dentro de nós. Ele foi cultivado primeiro amamentando, depois dando papinha, sei lá, eu desculpa, não sou mãe, nem sou pediatra. Entende? Mas mais ou menos é isso. De acordo com o crescimento da criança se dá a comida, não é? Então o corpo que cresce. Nós temos uma inteligência, nos manda na escola. Aprendendo isto, aprendendo aquilo, exercitando a inteligência que cresce. É o espírito. E a alma, como cresce. Eu lembro agora, pelo menos isso aconteceu na minha casa, ou comigo, não sei. Que em casa éramos 8 filhos vivos. Então, quando você chegava aos 8 anos de idade, naquela época tinha muitos pobres, era guerra, eu nasci em 38, então 8 anos, 46, logo que terminou a guerra. Então,
Os pobres vinham bater. Dinheiro não tinha. Quem ia atender os pobres na porta, com os meus 8 anos, era eu. Ninguém podia ir. Não ia nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos. Era eu. Porque eu tinha que aprender a amar os pobres. Eu tinha que aprender a amar os outros. Eu tinha que aprender a ajudar os outros. Se eu quisesse, fazia. Se não quisesse, não fazia. Respondia ao meu coração, eu ficava feliz. Entenderam? Então, a educação da criança faz crescer a criança. Esse é um princípio de vida que está dentro de nós. Mas como temos também esta dimensão divina dentro de nós, o próprio Deus vem habitar dentro de nós. Por isso que eu falei, muda totalmente o conceito de inferno, de paraíso, de purgatório, de culpa e de prêmio. Se quisermos considerar a vida que nós temos um prêmio, mas para ganhar um prêmio você tem que fazer alguma coisa, não é? Eu não é? Até alguns santos falavam do prêmio, eu não gosto, sinceramente. Eu recebi a vida de graça. E se esta vida divina é de graça, não depende do meu trabalho. Mas eu posso também não conhecer, não entender o prêmio e jogo ele fora. Aí é a minha liberdade. Eis porque Jesus, com a sua morte, redimiu os pecados. Mas depois enviou o Espírito Santo. Cheguei para a festa de hoje. Que não é as manifestações espetaculares. Não são as visões, não. O Espírito Santo é aquele que sacia todas as nossas aspirações. É mais do que a ciência, mais do que a cultura, mais do que tudo. Porque ele sacia as aspirações mais profundas do nosso coração. Termino só para vocês compreenderem como nós somos mais espirituais do que se possa pensar. Nós materialistas, que só cuidamos da matéria, não é? Me diga vocês, quando alguém se embriaga, usa álcool, vamos dizer caipirinha ou pinga, não é? Tá bom? O efeito deles, o que é? Não o esquecimento total da matéria por uma forma de espiritualização. Reflita bem, pense bem. Quando se usa a droga, lá jogado na rua, que visivelmente dá uma pena incrível fisicamente, não é? Perguntaram para um rapaz que se drogava, o que você experimenta quando fuma? É uma rage, um alívio. Não é uma forma espiritual. Quando a gente vai atrás da vaidade, não é uma forma espiritual. Pior quando vai atrás do orgulho demoníaco. Somos mais espirituais. E pense no resto da nossa vida. Só nos sentimos realizados no Espírito. Eis porque a casa de Deus é o coração dos homens. Eis porque Ele sacia todas as nossas aspirações. O corpo fica mais harmonioso, a inteligência fica mais viva, adquire a sabedoria.
A intuição fica livre de todos os atrapalhamentos. Conseguimos viver a vida mais tranquila, até na vida do dia a dia. O amor aos outros é mais natural e espontâneo, porque Deus é amor. E eu não penso mais em mim, mas só penso nos outros. E quando as pessoas começam a não pensar mais em si, acabaram todas as dores. Alcançamos a liberdade. Esta é a festa do Espírito Santo. O Espírito de Deus que vem habitar em nós. Como pela primeira vez o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E meditando a vida de Cristo, nós podemos ter um reflexo daquilo que pode ser a nossa vida quando Deus habitar em nós. É lógico, até parece piada agora pensando, meditando comigo mesmo. É lógico que quando o meu corpo morrer, se ele habita em mim e o corpo lhe pertence, ele não vai deixar o meu corpo se destruir totalmente, mas vai levar junto consigo também o meu corpo, a ressurreição, a vida eterna. E como eu repito, a vida é um dom. Eu não espero o prêmio. Agradeço pela vida. Mas repito, a vida divina. Eu posso ser o mais pecador do mundo. Posso ter aprontado tudo quanto eu quiser no mundo. Porque se ele é luz, quando chega a luz, que acontece com as trevas, some. Nem briga contra. Você já viu as trevas brigar com a luz? Não. A luz entra e ilumina. Assim, quando Deus entra, elimina todos os meus pecados. Simples. É a viagem de uma vida.